Olá pessoal, está começando o primeiro acerto de contas, o seu programa que falará exclusivamente sobre o Valorant. Então sejam todos muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão escutando. Eu sou Luiz Feitosa, produtor de conteúdo do Momento Valorant, e claro, se você gosta de Valorant, gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever com a gente nas redes sociais, no podcast aqui no Spotify, YouTube, TikTok, Twitter, enfim, tudo que tiver de rede social pode vir com a gente. E claro, hoje não poderia faltar comentando sobre a primeira rodada do Kickoff do Américas. Kickoff que começou agora no dia 16 de fevereiro, então hoje essa gravação está acontecendo na terça-feira por volta das 3h15 da tarde. Então já aconteceu já a primeira rodada, inclusive temos já os dois primeiros eliminados. Mas vamos começar literalmente do começo, falando sobre o confronto entre NRG e Fúria. Bom, Fúria e NRG fizeram um grande primeiro jogo, começando aí pelas seleções de mapas. A Fúria baniu Ascent, a NRG baniu Bind, a Fúria picou Breeze, a NRG escolheu Ascent, e a Fúria baniu Lotus, a NRG baniu Icebox, sobrando Split como em um terceiro mapa. O primeiro mapa até que começou bem pra Fúria, começou com um jogo tranquilo, com a MWZ conseguindo ter um bom destaque, tanto é que a Fúria venceu 3 dos 4 primeiros rounds, então foi até que um jogo tranquilo pra Fúria no começo, mas a partir daí começou a figura de Demon entrar em ação. A Fúria, por inúmeros erros, por pinadas, por falta de times corretos, a Fúria acabou pecando muito nesse começo. E tanto é que acabou tomando aí 7 rounds de sequência. Eu ia falar 8, mas tomou 7 rounds de sequência, que prejudicou muito, principalmente na virada do turno, né? A Fúria ainda conseguiu fechar o primeiro tempo da Breeze em vantagem, né? Então reduzindo aí o prejuízo para 8-4 para a NRG, mas no segundo tempo já não teve jeito. A Fúria ainda conseguiu vencer novamente o Pistol e o meio armado, mas as atuações de Demon, de Crashes e também de Ethan, principalmente com as habilidades, estavam muito fortes, e aí a Fúria não conseguiu ter o mesmo destaque. Vale pontuar também que MWZ conseguiu chamar a responsabilidade novamente, assim como já vinha acontecendo no ano passado. E aliás, também foi um ponto muito positivo dessa Fúria. Kalil e Conan não tiveram tanto destaques assim. E Havok, a gente precisa entender que foi ali o primeiro mapa, o mapa de estreia. Havok virou a primeira metade com 0-11 nas costas. Ainda conseguiu ter os seus 2 primeiros abates no segundo tempo, mas terminou a Breeze, né, que foi vencida pela NRG por 13-10 com um 2/20. Então, uma primeira atuação, uma primeira impressão aí boa por parte de MWZ e Liazi, mas ruim também por parte do coletivo da Fúria, que deixou muito a desejar. Indo para Ascent, novamente vitória da NRG, dessa vez por 13-8. Primeiro tempo foi bem mais equilibrado, a Havok conseguiu chamar a atenção, tanto é que a Fúria conseguiu, Havok foi o principal destaque na defesa da Fúria, né? Que a Fúria começou defendendo nesse mapa. Havok anotou 10 abates e todo o time pareceu um pouco mais equilibrado. O Liaz ainda começou a não conseguir encontrar tantas facilidades em tantos espaços diante da NRG. E isso fez com que a NRG criasse muita vantagem, principalmente com o Demon e a Operator. O primeiro tempo terminou 6-6, então foi um jogo um pouco mais equilibrado. A NRG venceu os 2 primeiros rounds, a Fúria devolveu, né, fazendo aí 6 dos 7 rounds seguintes, mas a NRG fechou aí com uma sequência de 3 rounds direto que acabou empatando a série. Na virada de tempo, a Fúria novamente venceu os 2 primeiros rounds, ou seja, da série toda, dos 2 mapas, a Fúria venceu 3 dos 4 rounds Pistols, mas não conseguiu converter em nenhum deles para ajudar na vitória de mapa, né? A Fúria, lembrando que saiu do Kickoff com 0-2.
E aí, na defesa, a NRG fez um jogo absurdamente perfeito. Ita novamente muito bem. Demon conseguindo também ser destaque. E o time todo conseguiu fluir muito, principalmente pelas duas novas contratações, né? Demon e Ita, que vieram da EG. Bom, minha consideração é que já era esperado talvez por muitos que a Fúria conseguiria perder diante dessa NRG, né? Por todo o estigma que foi criado com a equipe, trazendo 2 campeões mundiais, tendo 3 jogadores, aquela antiga Optic que foi o terror aí em 2022. E a NRG, eu particularmente não levava tanta fé que a NRG se daria tão bem nesse primeiro momento. Acho sim que é um time muito esquilado, um time absurdo de mira, mas eu acreditava que talvez o time demoraria um pouquinho mais para encaixar. Mas essa primeira impressão foi muito boa da NRG, principalmente com o Demon chamando a responsabilidade, Demon e Ita. Bom, saindo desse primeiro jogo, vamos para Cloud9 e MBR. Foi um jogo, né, de 2 equipes que tinham suas responsabilidades, 2 equipes que precisavam mostrar serviço, principalmente por 2023 não ter sido bom para nenhum dos 2 times. Mas claro, para o MBR muito pior, né? Já que foi a equipe que começou com 2-1 no Américas, mas acabou terminando, acho que foi com um 6-3, se não me engano. Então foi um time que caiu muito de desempenho e manteve 3 dos seus jogadores da temporada passada para essa, né? Trazendo aí só o Mazin e Artzinho. Do outro lado da Cloud9 decidiu praticamente reformular quase todo o time, mesmo ainda conseguindo chegar ali próximo, ali talvez no top 4 do Américas, né? Então foi um time que conseguiu ali ter um bom desempenho até, né? Não executou isso no LCQ, no Lock-in, enfim. E decidiu por mudar. Então a Cloud9 manteve apenas Zepa e Jake, que continuaram do ano passado, e trouxe de volta aí Venet como controlador. Venet, que vale lembrar que até o Venet esteve no Lock-in aqui no Brasil no começo do ano passado, mas acabou saindo da Cloud9 logo depois daquele vexame que aconteceu. A derrota, se não me engano, foi pra DRX. Então foi uma situação muito estranha essa volta do Venet para Cloud9. E além deles chegaram Oxy, né, o duelista, e o Whip também, que faria a função aí de sentinela, né, o Venet entrando aí como um controlador da equipe. Aliás, só fazendo uma retificação aqui, o Venet entrando aí como um flex da equipe, né? Fazendo essa função aí de Sky, né? Jogando essa série com Sky, com Viper e também com Gecko. Então mais um iniciador barra flex. Acho que vale a gente destacar aqui nessa série, principalmente, acho que a força de vontade que a gente viu nos jogadores do MBR. Por mais que fosse a estreia de muitos deles, a estreia do time todo, a estreia principalmente do Artzinho em palco internacional, do Mazin pelo novo time. Acho que foi uma estreia muito convincente para um time que foi tão mal no ano passado. A gente viu o RGLM, né, terminando a série positiva com mais 7 de KDA. Os outros membros não conseguiram terminar positivo, mas acho que a gente vai destacar também o Jotinho, o JZZ, conseguindo aí um bom destaque, principalmente com a Raze, né? Vale lembrar que ele terminou aí o ano passado jogando de duelista, né? Após o afastamento de Hit e tudo mais. E principalmente também Mazin, Artzinho e FRZ parecendo conseguir ter uma boa sintonia, o time conseguindo se encontrar legal. A Bind acabou sendo vencida pela Cloud9, mas foi muito no detalhe, acabou sendo aí 13-11 no total, né, com a ótima atuação de Whip. A Split acabou resultando em vitória do MBR por 13-8, aí foi um jogo muito mais tranquilo, um MBR que conseguiu se destacar, e vale também pontuar principalmente essa escolha do MBR de atuar com 2 duelistas na Split. Acho que não vai ser só na Split, vai ser em outros mapas também que cabe você atuar com 2 duelistas, e eu acho isso interessante, porque força a outra equipe talvez trazer uma composição para tentar frear essa força do MBR.
porque Artezinha, né, vai ser o duelista durante o ano, mas é um ótimo nome já com a Jet. JZZ talvez tenha o seu maior destaque no MIBR utilizando a Raze, então acho que é o time que tá conseguindo extrair boas coisas, principalmente agora com a chegada de Fraud do lado ali de Bazooka, então não tem agora só o peso do Bazooka em tentar construir um time, em tentar ajudar a eles melhorarem, então acho que essa chegada da Fraud pode impactar muito positivamente também para o MIBR. E na Lotus, a Lotus acabou também sendo o MIBR trouxe só um duelista, né? Só o Artisan aí puxando a Raze, né? Trocando aí com o JZZ, que nesse mapa acabou sendo como iniciador. Mas foi um mapa muito tranquilo também para Cloud9. Mas foi um mapa também muito equilibrado no total. Porque a Cloud9, o time todo não conseguiu ter um bom rendimento como coletivo. Mas a gente precisa conversar também sobre o Oxy. A partida e a série no total que fez o Oxy foi bizarra. É difícil da gente ver uma atuação tão simples, mas também tão impactante como foi desse garoto no primeiro mapa. Vai lembrar que o Oxy também terminou a série aí com 2 aces. Então foi uma performance aí acima do absurdo. E que a gente fica se questionando que talvez se não tivesse o Oxy, talvez se fosse qualquer outro duelista, a gente poderia estar falando aqui sobre o MIBR estar enfrentando a Energy hoje não, né? Mas tá enfrentando a Energy nessa semifinal do grupo. Então foi assim, muito no detalhe essa série. Eu considero particularmente que foi uma vitória do MIBR, pelo que vinha sendo desempenhado aí nos outros meses. Então, acho muito positivo essa estreia e que aí, né, acabou classificando aí no total do grupo A, Energy e Cloud9, né, agora se enfrentarão no dia 23, na sexta-feira, às 7 horas da noite. É o primeiro jogo aí que abre essa segunda rodada do VCT Américas Kickoff. Bom, e para fechar aí o grupo A, vamos falar agora sobre talvez o jogo que trouxe mais indignação para a comunidade brasileira, falando especialmente sobre Fúria e MIBR, né? Os dois se enfrentaram na segunda-feira à noite. A Fúria, né? Os dois times entravam pressionados, mas na minha opinião a Fúria muito mais, devido ao elenco que se mutou do lado de MWZera, ao time talentoso, ao bom off-season que a Fúria fez, né? A Fúria fez a Fúria disputou vários campeonatos off-seasons, com diferentes níveis, então disputou o MEG no Brasil com times do Tier 2, disputou o Superdome Latam com adversários, né, do VCT Américas, como Cloud9, Cru, Leviathan, enfim. Teve aí já um nível um pouco maior de dificuldade, e também foi lá pra fora disputar o Convergence já no finalzinho do ano, né? Mas aí foi um resultado mais apático. O time teve problemas internos, problemas de saúde que acabaram aí atrapalhando no desempenho da Fúria como total e que acabou saindo 0-2 desse campeonato. Mas se tinha muita expectativa com a Fúria, principalmente por MWZ estar fazendo a função de duelista. E a gente viu que no jogo contra a Energy, esse não foi o problema da Fúria. A Fúria conseguiu ter um bom desempenho com o MWZera, mas acabou faltando muito dos seus outros 4 jogadores. Em vários momentos a gente viu que a Fúria cometeu os mesmos erros que já vinham sendo debatidos já no ano passado. A Fúria tomou muita kill de lado, a Fúria deixou de cleanar muitos espaços, a Fúria às vezes bobeou em rounds que se tinha vantagem, acabou tomando picks. Então acho que foi uma atuação bem decepcionante da Fúria no total nesses 2 primeiros jogos. Acho que inclusive os próprios jogadores devem concordar, porque se tinha expectativa que talvez essa Fúria talvez não passasse em primeiro, porque a Energy é uma força muito grande nesse grupo, mas talvez conseguisse essa vaga aí para passar em segundo e disputar a fase de play-in. Conversando sobre a split, as duas equipes aí vieram com composições espelhadas, com Jet, Raze, Sky, Viper e a Astra.
Foi um primeiro tempo equilibrado, a Fúria acabou levando melhor, o MBR teve um bom primeiro começo, mas acabou sofrendo ali, sofreu seu primeiro round num eco, e aí depois não conseguiu ter a mesma confiança de antes, então acabou no ataque a Fúria levou a melhor, fechando em 7-5, e no segundo tempo a Fúria chegou a vencer o Pistol, mas no round eco, o famoso round eco, que já é um problema antigo da Fúria, a equipe acabou perdendo novamente e tomou incríveis 7 rounds em sequência. O ataque do MBR fluiu bem, FRZ conseguiu ter ótimos tempos, Artizin e JZZ novamente destaques da equipe, mas assim, talvez teve um pouquinho sumido, e a RGLM também, mas a dupla de duelistas funcionou muito bem e o ataque do MBR foi muito mais explosivo, soube explorar os pontos fracos da Fúria, soube atuar de uma maneira melhor e, claro, isso fez uma diferença tremenda para esse MBR. A Fúria ainda acabou evitando ali um map point ali no 21º round, mas não tinha mais o que fazer. O MBR acabou fechando, uma ótima atuação coletiva da equipe e que novamente a Fúria teve só MWZ como grande destaque, é o jogador que mais abateve no mapa, né? O MWZ fechou a partida aí fechou a split com 24 kills, né? Mais do que o FRZ, que foi o que mais abateu no IBR com 22. Então, já vinha se comentando isso há algum tempo atrás sobre a MWZ dependência, né? Que existe nessa equipe da Fúria. E aparentemente foi um pouco disso também. Havok teve ali até alguns momentos de destaque, mas o time todo, num total, acabou deixando a desejar muito, principalmente Liazi. Indo pra Breeze, que foi o fatídico round do Pixel, do Kalil, do Pixel do Liazi, que não acertou. A gente viu depois, o Pixel acabou sendo certo, só que o tempo de uso das habilidades não foi o correto, porque o Jotinha, né, que estava ali no momento, no caso, ele tinha feito metade, mesmo tomando dano da Orb, mesmo tomando dano do veneno, ele tinha feito já metade da Spark. Só que a Fúria não viu, então a Fúria pensou, bom, com venenos, com a Orb, também com choque, eles não vão defusar e vamos ganhar no tempo. Só que a Fúria não contou com esse problema. Então, a Fúria fez um bom primeiro tempo na defesa, conseguiu ali tentar neutralizar as duas equipes novamente aí com composições espelhadas, aquela composição um pouco mais tradicional que a gente tem visto na Breeze, né? Com Jet, Sova, Kayle, Viper e também o Cypher. Então, a Fúria conseguiu ter um bom desempenho, fechou esse primeiro mapa, fechou essa primeira parte da Breeze em 8-4, perdão. Então, o MBR venceu o Pistol e o meio armado, a Fúria conseguiu ter um bom destaque ali, principalmente com Havok tendo... Aí sim o Havok teve um bom primeiro impacto em kills, Conan, Liazi, MW, só o Kalil talvez deixando a desejar um pouquinho mais, mas todo o time da Fúria conseguiu ter os seus rounds importantes, e no segundo tempo tudo mudou. Mesmo essa Breeze talvez sendo um mapa muito voltado para o ataque, agora que novamente acabou sendo aberto ali a região do metal, a gente viu que o MBR teve um destaque na defesa, né? A Fúria também teve, mas o MBR teve ainda mais, porque soube jogar do jeito que a Fúria não conseguiu. Né, soube explorar os pontos fracos, sobre fazer batidas, sobre se antecipar, sobre pegar timings melhores. Então o MBR conseguiu fazer o que a Fúria não fez. E a gente viu, por exemplo, principalmente Artizin, RGLM e JZZ brilhando de novo. A gente já via debatendo isso, mas novamente os três conseguindo chamar a responsabilidade. Foi uma grande atuação coletiva do MBR, mas individualmente o trio pode ser responsabilizado pela vitória, porque
foi uma equipe que conseguiu saber explorar mais os erros dos adversários. A Fúria novamente cometendo os mesmos erros de sempre. Não é novidade esses erros que já acontecem. Só que eu particularmente ainda acho que ainda é muito cedo para existir mudanças de fato nessa Fúria. A Fúria estava sem o Coy, né, que é o head coach da equipe para o VCT Américas. A Fúria anunciou poucos dias antes do Américas começar que o Coy não conseguiu tirar o visto a tempo, então a equipe ficaria em contato com ele, mas ele aqui no Brasil, a equipe em Los Angeles, nos Estados Unidos. E eu acho que talvez isso pesou pra Fúria, porque faz falta realmente essa visão externa que as equipes têm, que os treinadores podem dar. Olha, vocês estão deixando espaço de mapa, vocês estão deixando muito, vocês estão perdendo, vocês estão tendo essa vantagem aqui, vocês não estão sabendo administrar bem, enfim. É uma série de situações que o treinador que tá vendo tudo ali de fora, ele pode dar um auxílio melhor do que só os próprios jogadores ali dentro tentando se ajustar. Então, vitória por 2-0 para o MIBR, vitória muito justa para o MIBR por tudo que foi feito durante o jogo. E o MIBR segue vivo ainda no kickoff. Não está classificado para a próxima fase, né, para a fase de play-in, mas volta a jogar agora só no dia 25 às 5 horas da tarde, né, contra aí o perdedor de NRG contra Cloud9, beleza? Bom, agora vamos falar aí sobre o grupo B, né? O grupo B, que é considerado por muitos aí o grupo da morte, né? Com Loud, Sentinels, Leviathan e 100 Thieves. Primeiro confronto do grupo foi aí o mais especial, mais aguardado por muitos aí, que seria Loud e Sentinels, né? O reencontro aí da Loud com o Saci, que foi campeão pela equipe brasileira em 2022. Os mapas da série acabaram sendo Split, Ascent e Sunset, né? A Sentinels escolhendo Split, né? Que já é um mapa geralmente muito picado pelas equipes norte-americanas. Ascent, que até surpreendeu um pouco mais a comunidade, né? Por ser um mapa já muito conhecido da Loud, e que talvez pudesse ter um pouco mais de estudo da Sentinels. Então talvez o que traria, né, de novidade para essa Ascent. E Sunset sendo um mapa de Cider, mas não foi necessário. A vitória da Loud aí por 2-0, e vitória, pelo menos para mim, muito convincente da equipe. Foi um time que conseguiu atuar melhor, foi um time que obviamente teve problemas, principalmente na split, talvez pela estreia, talvez pelo barulho da torcida norte-americana, mas foi um time que soube atuar melhor, soube escolher seus momentos de brilhar. Todo mundo conseguiu ter os seus ótimos momentos, né? E agora a gente vai falar detalhadamente aí um pouquinho sobre cada mapa. Bom, começando pela split, a Sentinels venceu o primeiro round, né? O round pistol aí, conseguindo defusar, que foi até um pouco estranho esse ataque da Loud, que foi um ataque que deixou a desejar, e principalmente teve problemas com os defuses da Sentinels. Então a Loud deixava ali, conseguia ter entrada livre, fazia ali às vezes um plant da Spike aberto, ficava um jogador dentro do bomb, os outros saíam, e aí esse jogador dentro do bomb morria, e aí o caos virava. Então foi uma equipe que teve dificuldade, principalmente nesses primeiros momentos do ataque, né? Perdeu o round de pistol porque defusaram a Spike, conseguiu vencer o econômico e o armado na sequência, né? Então vencer aí 2 rounds, virando para 2-1, mas novamente aí tomou o segundo defuse seguida aí, e acabou virando uma bola de neve muito mais favorável para Sentinels. Então terminou aí o primeiro tempo com 8-4 para Sentinels, a Sentinels conseguindo fazer uma boa atuação na defesa, principalmente com o Ziken tendo bons abates, com o Tens aparecendo em momentos importantes, seja dando TPs, seja utilizando a paranoia. Então foi um time que soube jogar mais coletivamente, o que a gente via faltando muito na equipe no ano passado. Saci, por outro lado, foi um ponto um pouco mais negativo nesse primeiro tempo. Não conseguiu atuar bem, teve ali 3/9 no mapa,
Parecia também que sentiu um pouco mais essa estreia da equipe durante o primeiro tempo da Split. E na virada pro segundo tempo tudo mudou. A Loud conseguiu virar o placar, fez aí 5 rounds seguidos, né, virando para 9-8, e teve uma atuação coesa, né, uma atuação muito forte de QCK conseguindo abrir espaço dentro dos mapas, fazer batida junto com o Kawanzin, né? Kawanzin que já havia conseguido um ace durante o primeiro tempo no ataque. Twiz, que foi Twizzless, talvez foram os nomes de menos destaque nesses dois primeiros mapas, mas eles conseguiram ajudar principalmente pegando informações com uso de habilidades. E Sadak, né, foi aí o grande gênio dessa split. Sadak virou o primeiro tempo com um 2-11, com uma atuação muito abaixo, inclusive até o Spaca na transmissão falou: olha, essa vitória da Loud precisa vir através de uma mudança do Sadak, precisa vir de uma participação maior dele. Obviamente, ele participa muito mais, trazendo ideias, tendo leituras, imaginando situações, e a gente viu que o segundo tempo foi totalmente diferente. Sadak terminou esse segundo tempo com 17/9, um rate de 1.77, mais até do que o QCK, que fez também uma ótima estreia. Então a Loud dominou aí esse segundo tempo, né? Acabou sofrendo ali 3 rounds de sequência, ficou 11-9. Muitos pensavam assim: pô, acho que agora a Sentinels fecha, né? Já que é mapa deles. O STK, que foi o coach da equipe nesse mapa, nessa série, acabou parando. E a Loud conseguiu ter um bom desempenho depois. Foram 4 rounds de sequência, 4 rounds que o QCK e o Sadak apareceram muito bem. Kawanzin talvez nesse segundo tempo não conseguiu ajudar tanto, né? Vale destacar. Houve uma mudança de agentes para esse mapa, né? A Loud veio com o QCK de Raze, Kawanzin, que geralmente faria Sky, trocou com o Sadak, veio com Breach. O Twiz e o Les se mantiveram aí no Homem e na Viper, né, respectivamente. E o Sadak acabou trazendo a Sky, que é um agente muito picado pelo Kawanzin em 2023, e que fizeram essa troca que acabou sendo muito surpreendente e boa também, né? Ambos jogadores conseguiram ter seus destaques. Como eu falei, a Loud coletivamente jogou muito bem, talvez errou nesse primeiro tempo, principalmente nos Afterblunts, mas coletivamente foi um time que conseguiu desempenhar bem, e todo mundo também teve seus momentos de destaque. O mapa terminou 13-11 para Loud nessa split. E agora indo para essa Ascent, que foi a grande surpresa, né? O grande segredo que o Sadak trouxe naquela maleta assim que ele chegou na Riot Games Arena. A Loud, né, que popularizou a composição com Jett, Sova, Kayle, Omen e a Killjoy, decidiu mudar novamente a sua composição da Ascent, assim como já tinha acontecido no começo do ano passado, né? A Loud tinha apostado em tentativa de mudança, mas acabou não dando certo, a equipe acabou perdendo ali se não me engano, ainda foi no lock-in, né? A Loud tentou trazer essas mudanças, mas não deram muito certo. Mas dessa vez, talvez com um pouco mais de tempo de preparação, né? E com menos mudanças, né? Só a entrada do QCK, que é um jogador muito flex, a Loud conseguiu se encaixar melhor com essa composição. Composição essa que trouxe o Phoenix de duelista, né, na mão do QCK, Breach com Kawanzin, o Sadak de Kayle, Les de Viper e também o Twiz de Homem. Então, primeiro tempo, novamente, a Sentinels venceu, teve um lado defensivo um pouco melhor, né? Como a Loud não tinha esse duelista de mais movimentação, que conseguia dashar, conseguia voar, como por exemplo são aí Raze e Jett. Então foi um time que dependeu mais do uso de habilidades para conseguir
para conseguir ganhar espaço do que propriamente do duelista abrindo o bombe e aí o restante do time vindo atrás. Então a Loud venceu o Pistol e o meio armado, conseguiu até fazer um bom começo, mas a Sentinels acabou deslanchando aí da metade para a reta final aí do primeiro mapa, fazendo aí 7-5. Lógico, foi um primeiro tempo que Kawanzin e QCK novamente foram os destaques. Sadak teve uma primeira etapa muito abaixo. Les também não conseguiu jogar, já teve o seu estilo um pouco mais preso. E Twist também foi outro nome que ajudou muito mais com as habilidades e com o uso de informações do que propriamente em kills. Mas ainda, apesar dos pesares, a Loud não foi todo esse horror, até porque tinha um Saci do outro lado que fez um lado de defesa absurdo. O Saci terminou a etapa com 20/5. Acho que é uma das poucas vezes que a gente viu o Saci tendo uma atuação tão bizarra como essa. Tudo que o Saci tentava dava certo. Era de Odin, era de Vandal, era de Phantom, era de Glock, enfim. Tudo que o Saci tentou dá certo. E claro, foi muito merecida essa vitória da Sentinels no primeiro tempo. Vale lembrar também, né, que tive aqui um pequeno relapso, que esse pistol da Loud foi o mais caótico possível. Talvez uma das coisas mais caóticas que eu já vi nos últimos tempos aí no Valorant. Bomba plantada, 4x2, o Kawanzin morre, sobra apenas Les contra 4 jogadores. No bombe B, ou no bombe A, enfim. Num dos bombes da Ascent, o Les faz um pixel, consegue parar o primeiro tempo do defuso do John Curie. E aí a equipe da Sentinels ainda consegue vai caçar o Les, porque pô, se ele ficar fazendo pixel, vai acabar impactando no tempo. E deu no que deu. O Les fez mais um veneno, atrasou ainda mais, o tempo que já estava curto ficou ainda mais curto. E aí a gente viu aquela cena icônica de 3 jogadores correndo atrás do Les, não conseguindo pegar ele, o Tens tentando facada e errando. E o Les acabou ganhando com todo mundo, né? No 4x1, o Les ganhou ainda no tempo e conseguiu aí fazer esse primeiro pontinho para a Loud aí no início do mapa. Segundo tempo, novamente aí a virada, o lado de defesa já é um lado de defesa que a Ascent ela premia, né, as equipes que atuam na defesa. Então foi um lado que acabou sendo melhor para Loud, soube desempenhar muito bem. Kawanzin, né, Kawanzin puxou a responsabilidade, Les enfim conseguiu entrar, QCK também, Sadak novamente tendo um upgrade na sua performance, né, Twiz ali talvez não teve, como eu falei, não teve o grande destaque da série de kills, mas novamente conseguiu ajudar bastante, a equipe foi um bom suporte. Esse segundo tempo acabou terminando em 8-2 para Loud, então foi uma equipe que conseguiu ter um ótimo destaque, ter um ótimo desempenho e surpreendeu, realmente. Essa composição talvez era esperada por quase ninguém e a Loud trouxe ela, talvez vire meta, talvez outras equipes tentam replicar, talvez eu aposto que venham mais mudanças por aí, não fique só nisso, tanto para Split quanto para Ascent. São composições que a Loud está tentando trazer novidades. Imagino que isso se repita em outros mapas também. Que nesse duelo contra a Leviathan, já no dia 23, vão ter outros mapas, vão ter picks mais diferentes. Enfim, a cabeça do Sadak deve estar fluindo, deve estar ali no seu auge de mentalidade, porque essa chegada do QCK, que sempre foi tratado por muitos, mas o QCK não vai abater como aspas, mas o QCK não vai conseguir um bom destaque, mas a gente vai ver um QCK muito mais atuando coletivamente. Talvez essa Loud seja a mais coletiva que a gente vai ver, porque não tem um nome que vai puxar a responsabilidade, que vai deitar 30 por mapa, e você vai precisar fazer suporte, como por exemplo era o caso do Kawanzin, do Sadak, que vai fazer suporte pro duelista, né? Então, claro, o suporte vai existir pelas funções que cada um exerce dentro da equipe,
Mas eu vejo que vai ser um time muito mais coletivo, então não me surpreende se tiver o K1zinho aí tendo mapas insanos, conseguindo aí ser o top kill do mapa, como por exemplo foi nesse caso da Ascent. Então não me surpreende também o QCK picando diferentes agentes, já que não só ficando também como duelista, talvez passando ali às vezes por um lugar do sentinela, né? Já que o Les nessa série acabou sendo só Viper, então se ela precisar do sentinela, por que não talvez colocar o QCK que já fez essa função na época da Fúria, né? Então acho que pode ser um time muito mais livre e que isso atice de maneiras incríveis aí a cabeça do Sadak a pensar composições diferentes, testes que a equipe pode fazer durante o Américas, durante o Masters, durante o próprio torneio Kickoff, enfim. Fico muito feliz de ter visto essa Loud. Sei que muita gente estava apreensiva aí por principalmente como a Loud vai sair sem o Aspas e o Aspas sem a Loud. Enfim, os dois estão bem, os dois estão muito bem, conseguiram aí terem ótimos desempenhos. E agora, por falar em Aspas, vamos falar da Leviathan, que enfrentou a 100 Thieves na sua estreia do VCT Kickoff. Então, falando sobre Leviathan, estreia de Aspas, estreia de Kim, aliás, estreia de Com, estreia de Tags, enfim, estreia de 3 jogadores novos aí dessa equipe da Leviathan e também, né, de 2 estreantes aí por lado da equipe da 100 Thieves, né, Búcio, né, que estava na EG, foi campeão mundial com a EG, e Eyo, que estava com a M80 no ano passado, que inclusive chegou a disputar a Ascension aqui no Brasil, acabou ficando aí com o segundo lugar. Bom, essa série foi uma série de 3 mapas, vencida pela Leviathan por 2-1. Os mapas foram Bind, escolha da 100 Thieves, Split, escolha da Leviathan, e a Icebox acabou sobrando. Nesses 3 mapas, principalmente na Bind e na Icebox, né, que foram aí as 2 vitórias da Leviathan, eu vejo que foi aspas diferença, foi aspas diff, foram atuações muito convincentes do aspas. Nesse primeiro mapa ele dominou completamente, foi um primeiro tempo que ele terminou 17-10, no segundo tempo 14-5, então se foram 3 mapas mais 2 mapas, né, da série mais equilibrados, que foram as 2 vitórias da Leviathan, né, por 13-9 na Bind e 13-11 na Icebox, eu considero que a equipe conseguiu a sua vitória principalmente devido à atuação de Aspas, porque foi um jogador que chamou responsabilidade, conseguiu atuar muito bem de Raze na Icebox, chamou uma reina que pegou todo mundo de surpresa, né, que muita gente talvez tá optando aí por manter aí com uma Jet. Então essa escolha da reina surpreendeu aí todo mundo e foi uma atuação bem convincente de Aspas. Mazino e Con até tiveram seus pequenos destaques, mas Tex e King deixaram bastante a desejar nessa Bind. Em compensação, Búcio chamou a atenção na 100 Thieves, picou o Gecko na Bind, aí acabou picando também o Gecko na Icebox. Quem picou o Gecko na Icebox foi Aston, mas enfim, Búcio aí teve um bom impacto. Foi bem interessante de ver ele jogando com os novos companheiros. Quarrel Cells, que nessa Bind acabou fazendo um Brimstone, também teve ali alguns bons momentos. Mas essa questão da atuação de Aspas acabou sendo diferencial. 7-5 para Leviathan no primeiro tempo, a Leviathan atacando, e 6-4 no segundo, fechando aí o 13-9 para a Leviathan nessa Bind. Mudando para a Split foi um atropelo total da 100 Thieves. 100 Thieves soube o que fazer no mapa, soube atuar muito bem, não deixou Aspas confortável.
A composição também da Leviathan, a gente ficou um pouco com dúvidas do que a equipe queria trazer. O Tex não funcionou bem com o Cypher, o Sova do Con acabou não se pagando, Mazino também foi muito abaixo, enfim. Foi uma atuação do time todo, uma atuação coletiva bem ruim, né? A Leviathan acabou perdendo aí o primeiro tempo por 9-3, né? A equipe teve só 3 pontos no ataque, com aspas. Então foi bem diferente, foi bem estranho esse primeiro tempo. A 100 Thieves, como eu falei, soube o que fazer. Bang conseguiu entrar bem no jogo. Asuna chamou a responsabilidade com ótimos abates. Cryo, AU, enfim. Todo o time teve um ótimo primeiro desempenho nessa split, né? Levando 13-3, empatando a série. E indo para esse box, um jogo muito mais equilibrado. A Leviathan teve ali o seu primeiro momento de destaque, né? Chegou a fazer 5-0, a galera começou a pensar assim, pô, da última vez, né? Até isso foi comentado na transmissão da Riot, né? Será que o Aspas vai conseguir fazer de novo o milagre? Porque da última vez que o Búcio, né, e o seu time ganhou de 13-3 da Loud do Aspas em um mapa, no outro mapa foi 13-0. Será que vai se repetir? Né? Na época entre Loud e EG, e acabou não se repetindo. A Leviathan fez um ótimo primeiro começo na defesa, anotou 5-0. A 100 Thieves ainda conseguiu se recuperar, né, fazendo 5 rounds aí dos últimos 7, mas acabou terminando melhor para a Leviathan, que principalmente trouxe Aspas como Reina, Mazino como Harbor, o King de Viper, Dex de Killjoy e também o Sova aí foi levado pelo Con. Então foi um time que teve até um bom começo, mas depois acabou sofrendo aí alguma remontada aí por parte da 100 Thieves. Cryocells muito bem, Bush acertando várias pedradas com a sua xerife. E pra mim, a 100 Thieves também perdeu esse mapa no detalhe. Foi um time que soube atuar melhor, soube ter uma atuação coletiva mais convincente do que foi a Leviathan. Soube chamar a responsabilidade, todo mundo ali teve seus momentos de brilho em vários pontos. Talvez Asuna e AU deixaram um pouquinho mais a desejar, mas Ben, Cryo e Busho ali totalizaram para 60 kills, os 3 somados durante essa Icebox, mas mesmo assim não foi suficiente para parar o time da Leviathan, que teve Aspas e Con em atuações absurdas. Con terminou 24/13, Aspas terminou 25/14. Então foram 2 jogadores que tiveram atuações dignas dos seus valores, dos seus status, das suas mídias, né? Foram jogadores que chamaram a responsabilidade e sim, foram impactantes nessa primeira vitória que terminou aí com a 100 Thieves caindo para a chave Loud do grupo e a Leviathan avançando agora para enfrentar a Loud. E por último, só para fechar esse grupo B, né, que já temos aí mais de talvez 40 minutos, né, aqui no áudio bruto, né? Então já temos já mais de 40 minutos, vamos tentar agilizar um pouquinho mais. E fechando esse grupo B, falando aí sobre 100 Thieves e Sentinels, vitória da Sentinels por 2-1. Os mapas foram Lotus picado pela 100 Thieves, Bind picado pela Sentinels e Split sobrando aí como mapa decider. A Lotus foi vencida pela Sentinels 3-5 com um verdadeiro atropelo, principalmente no ataque da Sentinels, que fez 9-3. Ziken teve ótima atuação, Tens teve ótima atuação, todo o time conseguindo se conversar muito bem. E do outro lado, a 100 Thieves demorou bastante para encaixar, tomou 4 rounds em sequência, né? Até depois conseguiu chegar um pouco mais próximo do placar, mas deixou bastante a desejar nesse primeiro mapa. Segundo mapa, a 100 Thieves ainda quase devolveu o mesmo placar, acabou terminando em 13-6 na Bind. O Yoro do Tens até teve um bom impacto em kills, né, ficando em 15/14, mas eu considero que poderia ter sido melhor se fosse um outro agente.
né, a Sentinels que foi com o duplo duelista, né, foi com Yori Haze, além de Sky, Brim e Viper, sem um sentinela de ofício, enquanto a 100 Thieves com Bush novamente conseguiu ter um ótimo destaque atuando de Gecko. O time se pagou muito mais, Dave Asuna, enfim, conseguindo ter um bom desempenho e chamando a responsabilidade aí para anotar 5 rounds aí como defesa e fechando aí a parcial em 13-6. E na split, né, eu considero que essa série entre Sentinels e 100 Thieves foi um verdadeiro tiroteio, foi uma disputa das duas equipes querendo vencer, tendo muitos erros coletivos, duas equipes que vacilaram bastante e que poderiam ter entregue um jogo muito melhor do que foi feito. Então, eu particularmente não gostei dessa série das duas equipes, e vejo que a Sentinels levou porque soube administrar melhor o seu coletivo do que a 100 Thieves. Dessa vez, Boost não teve um bom impacto, Asuna também não teve um bom impacto, EU ali conseguiu ter algumas kills bem impactantes, bem bizarras, e bem também soube ali fechar algumas regiões do mapa, mas a impressão que deu é que a Sentinels venceu principalmente pelo brilho coletivo, pelo brilho individual de alguns dos seus jogadores, como foi o caso de Sassei, como foi o caso de John Kill e de Zekken. Então 13-8 para Sentinels. A Sentinels sobrevive no campeonato, enquanto a 100 Thieves se despede do VCT Américas Kickoff. E por último, fechando aí o grupo C, é um grupo que só teve uma partida, né? Partida de estreia, que foi entre G2 e Cru, né? Já que a EG e, né, o VCT Américas tem um número ímpar de equipes, então a EG, por ter tido o melhor resultado no ano passado, acaba conseguindo o seu passaporte para a segunda fase direta. Então, segunda fase não, né? Para a segunda rodada direta, né? Melhor dizendo. Enquanto o Cru e G2 fizeram aí o teste inicial e deu melhor para G2, que venceu por 2-1 diante da Cru. Novamente foi um jogo que eu considero bem bagunçado das duas equipes. Kazent e Shai tendo um bom desempenho por parte da Cru. Por parte da G2, Jonapi e Valin chamaram a responsabilidade, tiveram impacto nos 3 mapas. Então, assim, pra mim foi um jogo que as duas equipes conseguiram ter bons momentos, mas o coletivo acabou deixando muito a desejar. O individual, então, da maioria dos jogadores nem se fala. E talvez fosse para escolher 5 jogadores aí que conseguiram se destacar, dá para pegar 2 da Cru, né, que nem eu falei, que é Shai e Jonapi e Valin por parte da G2. E aí o terceiro a gente entra aí numa briga boa, talvez por Trent, talvez por Klaus, enfim. Foi uma série bem difícil de ser assistida. A Cru acabou vencendo por 13-9, né, o primeiro mapa, Icebox Peak da G2. G2 que trouxe um Brim tentando trazer impacto, e realmente o impacto foi bem sentido pela Cru, né? O Valin acabou terminando 24/15 nesse mapa, conseguindo, inclusive, se não me engano, foi nesse mapa que o Valin, nesse mapa teve 2 aces, né? Foi de Kazent e Shai na Icebox, né? O ace que eu falei foi do Jonapi, mas foi só na Sunset, né? Então vamos por partes. E falando, né, enfim, e o mapa acabou terminando 13-9 para a Cru. No mapa agora de escolha da Cru, a Sunset, vitória da G2. 13-9 para a G2, né, que acabou devolvendo o placar. Agora sim, uma atuação melhor coletivamente da G2. A Cru teve muitas dificuldades de se encontrar, principalmente porque não teve um duelista de ofício, né? Então perdeu mobilidade para a entrada do bomb, perdeu às vezes um pouco o uso demais das habilidades no geral. Então a Cru veio com Kazent de Chamber, Klaus de Fade, Kayle com MTA, Melser com o Homem e também o Shai com a Viper. Enquanto a G2 conseguiu para mim se sair melhor, principalmente
porque Jonapi fez um ótimo desempenho com o Sova, que não é tão picado nessa Sunset. Leaf teve um ótimo impacto também com a Raze, e Valin novamente se destacou bastante, principalmente pelo uso do homem. Então foi um time que soube atuar melhor coletivamente e conseguiu aí buscar esse empate no segundo tempo, no primeiro tempo, levando essa primeira metade em 6-6, e também, mesmo perdendo o Pistol e o meio armado, fez aí uma ótima recuperação no ataque, fechando aí a etapa em 7-3 em vitória 13-9. E por último, na Ascent, tivemos aí uma vitória, um jogo mais equilibrado, né? Já era, como eu já tinha falado até no vídeo das prévias, pra mim era o grupo mais equilibrado, porque são 3 equipes que não possuem destaques tão absurdos assim. A Cru tem Kazent e Charm, mas a gente fica com um ponto de interrogação talvez nos 3 jogadores. A G2 precisa se provar, porque ok, venceu o Ascension, foi top 2 no NA durante o ano passado todo, mas são jogadores que já estão junto há algum tempo e que precisam agora se encontrar nesse momento que tem o stage, que tem o público, que estão enfrentando as melhores equipes da sua região. Então é um time que precisa se provar. E a EG, né, que agora terá apenas Jalgemo e a técnica Potter de remanescentes do ano passado, do título do ano passado. Então é um time novo. Então para mim são 3 equipes que qualquer uma das que passarem, para mim não vai ser nenhuma surpresa no geral, né? Enfim, fechando essa série, 13-11 para a G2 na Ascent. Já com posições padrões, né? Apenas alteração aí, o Net acabou escolhendo o Cypher no lugar da Killjoy, e também o Trent está trazendo a Viper ali no lugar de um Sova. Então veio praticamente só com o Kayle de um iniciador de ofício, e pra mim foi um mapa bem equilibrado. A Cru teve o melhor momento no ataque, fechando em 7-5. A G2 soube atuar melhor quando foi pro ataque também, né? Curiosamente, né? Se eu falei que na série da Loud que a Ascent é um lado muito mais defensivo, que costuma as equipes quando defendem ter melhores desempenhos, e dessa vez os 2 times quando atuaram muito melhores no ataque. Então a gente viu que Jonapi novamente foi um fator, né? Teve uma atuação boa, e nem os 31 abates de Kazent, ficando mais 13 no mapa, foram suficientes para levar essa Ascent fechar a série. Então, vitória da G2, que teve alguns bons destaques. Acho que dá pra gente pensar, principalmente, que essa série toda não foi vencida pelo coletivo, e sim por atuações excelentes de Jonapi e Valin, né? E que pararam principalmente Kazent e companhia, né? Kazent aí que foi um jogador que anotou 64 abates aí nos 3 mapas da série. Bom, primeira rodada do Américas chegou ao fim, né? Como eu falei, esse podcast está sendo... Podcast não, né? Esse programa, vamos tratar sempre como um programa, que eu não gosto muito de a gente colocar como um podcast, porque, né, não estou conversando com outras pessoas, então, né, a princípio, né, será só eu. Então, esse programa, né, o Acerto de Contas, fecha aí essa primeira rodada, né? Está sendo gravada na terça-feira, né? Então, temos aí, né, como os próximos jogos, né, como a segunda rodada da fase de grupos, teremos NRG contra Cloud9 na sexta-feira, dia 23, às 7 horas da noite. O vencedor garante vaga já nas semifinais. O perdedor enfrentará o MBR no dia 25, às 5 horas da tarde. Então, 25, marque aí na sua agenda, no domingo, valendo vaga aí, o MBR entra em ação novamente. Pelo grupo B, Loud e Leviathan se enfrentam aí no dia 23, às 10 horas da noite. Será aí o segundo jogo do dia, né? 23 na sexta-feira. E aí, a Sentinels, e aí o vencedor, como eu falei, avança direto para a semifinal. O perdedor enfrentará a Sentinels no dia 25 também, às 8 horas da noite. Então, vale a gente ficar de olho, que serão aí 2 jogos, né? Tanto de Loud e Leviathan, quem passar já garante aí a vaga na semifinal.
né, será um ótimo jogo. E por outro lado também, quem perder fará um grande jogo também com a Sentinels. E que agora fica a questão: será que a Loud passa? Será que a Leviathan passa? E contra a Sentinels, será que teremos novamente Loud contra a Sentinels? Será que a Leviathan de aspas enfrentará a Sentinels de Saci? Vamos ver, vamos acompanhar. Dia 25, às 8 horas da noite, teremos algumas respostas. E no dia 24, no sábado, né, entre esses dois grupos, teremos aí a estreia da EG às 7 horas da noite. Será o único jogo do dia, né, novamente, assim como foi no sábado passado. A G2 enfrentando a EG. Então teremos aí um grande jogo entre G2 e EG. A expectativa, né, particularmente, porque é a estreia de uma EG nova, mas que ainda, né, é a EG com campeões mundiais. Jalgmo agora fazendo a função de duelista. Temos a G2 que talvez deve fazer um jogo mais equilibrado. Então, para mim é uma série muito eletrizante, muito importante, e ver como que chegam essas duas equipes. E no dia 25, né, fechando aí essa fase de grupos, teremos o último confronto do dia, né, que aí será Cru contra o perdedor de G2 e EG. Então, amigos, teremos aí no dia 25, no domingo, serão 3 jogos, todos eliminatórios. Quem vencer avança para a fase de play-in, quem perder está eliminado do VCT Américas Kickoff. E é um detalhe muito importante, essa eliminação no Kickoff agora faz com que as equipes voltem a entrar no servidor novamente só em abril. Porque vale lembrar, depois do VCT Américas, teremos o VCT Masters de Madrid, que acontecerá em março e vai até o final, até o comecinho de abril. Então teremos aí mais de um mês. Então, por exemplo, a Fúria ficará quase 2 meses sem entrar no servidor. Então é um peso muito forte para essas equipes que agora estão de stand-by. Que, claro, fica aí a gente curioso para saber como que essas equipes atuarão, como que essas equipes se prepararão aí com todo esse tempo até o finalzinho do Masters e começo do primeiro split do VCT Américas, tá certo? Então, lembrando, a fase de grupos agora termina no dia 25, teremos os plays do dia 26 ao dia 27 e também os playoffs do dia 2 a 3 de março no VCT Américas Kickoff. E agora, passando um geralzão sobre o que está acontecendo nos outros VCTs do mundo, falando sobre o VCT Pacífico, temos o grupo 1 aí, a primeira equipe classificada, que é a T1, já está direto nas semifinais, passou por Bleed, né? E também pela Zeta Division, Bleed GA, que já está fora, né? Perdeu para a Global Sports. E a Zeta Division perdeu para a T1 na semifinal winner, mas agora decidirá a sua vida diante da Global Sports. Então, T1 já está classificada para as semifinais, assim como a DRX no grupo B. DRX que teve 2 vitórias diante de DFM por 2-0 e a Talon também pelo mesmo placar. Na chave Lauer, Talon e Team Secret disputando aí a segunda vaga para a próxima fase, né? Essa primeira vaga aí para o play-in. No grupo C, a Genji venceu a Rex Regan por 2-1. Conseguiu avançar, só que acabou perdendo para a Paper X, que a Paper X também é o terceiro time classificado para as semifinais do VCT Kickoff do Pacífico. E por último, falando rapidamente do VCT EMEA, VCT EMEA que começou um pouquinho depois, né? Começou só hoje, dia 20, né? Que tivemos aí as primeiras partidas. E a única partida que acabou até agora foi Fute enfrentando a Team Heretics, vitória da Heretics por 2-0. Estão jogando ainda Giant X e Carmine Corp, tá certo? Semana que vem trazemos aí as novidades. Também falaremos sobre o Gamers Club Valorant Challenges Brasil, que está acontecendo em outro programa, tá certo? Então, ficaremos por aqui, senhoras e senhores. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Como eu falei, esse foi apenas o primeiro programa do Acerto de Contas. Agradeço a todo mundo que está participando, que está ouvindo aqui de alguma maneira.
Espero que vocês possam ter curtido esse primeiro episódio. Haverão outros programas também no YouTube, nas redes sociais. Espero que vocês curtam. Não se esqueça de se inscrever também aqui no Spotify, no YouTube, enfim, nas outras redes sociais. Porque, claro, ajuda muito o crescimento do Momento Valorante e também ajuda a fomentar o nosso cenário num geral para outras pessoas que estão fora da bolha. Agradeço muito a todo mundo novamente, agradeço muito a todo mundo que acompanhou esse programa. E claro, fique ligadinho na gente, nas nossas redes sociais, para que vocês possam ficar sabendo de tudo que está acontecendo, né? Notícias diárias, resumo dos competitivos, enfim. Tudo que está acontecendo está no Momento Valorante, está nas redes sociais, então não deixe de acompanhar. Muito obrigado e até a próxima.